Você está ouvindo a série de mensagens de Páscoa, Verbo na Cidade. Há 2000 anos, a palavra, antes apenas ouvida e escrita, se fez carne. Viveu entre nós na distante Galileia, foi crucificada, ressuscitou e o seu evangelho transformou o mundo. Se você é de Teresópolis ou região e quer viver a Páscoa conosco, visite-nos em nossos cultos. Para saber mais, acesse nosso Instagram, @anglicanaverbo. Conduzindo pessoas à maturidade. Evangelho de São Mateus, capítulo 28. É o último capítulo de Mateus. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler o versículo 16 até o versículo 20, que são os últimos versículos do capítulo, né? É o encerramento do Evangelho. Hoje a gente está no nosso 6º domingo da Páscoa. E o Senhor trouxe você aqui hoje, porque Ele tem uma mensagem poderosa para falar ao teu coração. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto que a gente vai ler hoje, e o título do sermão de hoje é quando a crise de fé encontra a resposta de Jesus. Eu tenho certeza que isso é algo que todos nós vivemos em algum grau. A crise de fé das nossas vidas, momentos em que a gente tem dificuldade de crer em Jesus, que a gente tem dificuldade de continuar a viver e como posso dizer, frutificar no reino do Senhor. Eu queria falar algumas coisas antes da gente entrar no sermão propriamente, que hoje em dia se fala muito sobre constância. É um grande tema aí. Então, eu imagino que nas redes sociais de vocês, esse tema é recorrente de alguma maneira, e é geralmente o tema que nos dá muita culpa. Às vezes a gente tem a tentação de ver que a maior dor da nossa geração seria a visão secular, os pecados, etc. Mas eu creio que um dos maiores desafios da nossa geração é a inconstância. A gente começa bem, a gente começa com paixão, a gente começa com zelo, em todas as áreas e coisas que a gente geralmente constrói, mas muito rapidamente nós nos esquecemos daquela paixão original e começamos a viver e sobreviver por aparelhos, com aquela coisa até que a gente desista. Então, muitas das vezes, a nossa fé também é assim, o nosso coração queima, a oração flui, a palavra, nós temos vontade de ler, mas de repente parece que tudo se apaga nos nossos corações. E o que sobra é simplesmente uma fumaça morna dentro de nós. Uma alma que está cansada, um sentimento que a fé virou simplesmente uma manutenção das nossas vidas. Uma memória do que já foi. E frequentemente, uma cobrança do que deveria ser. E a gente vive muitas das vezes se cobrando dessa maneira. E a gente vive isso na nossa experiência até de igreja também. Quando a gente chegou aqui, era diferente, era a casa de Gabriel, a cela. E muitas coisas da vida de vocês começaram com muita empolgação. E logo aquela empolgação, ela acaba se tornando algo completamente monótono. A boca seca hoje, cara. E às vezes a gente não acaba frutificando a fé. Pô, tá antes pra mim, mano. Tem mais VD aqui. Tirou onda, mano. Obrigadão. A gente acaba, muitas das vezes, apenas mantendo a nossa fé. A gente não consegue mais trabalhar na videira que cresce, na treliça. A gente acaba, às vezes, só cuidando do básico, se mantendo.
e a gente não consegue frutificar. E muitas das vezes a gente não fala sobre crise de fé, porque crise de fé é muitas das vezes um tabu para nós. É algo ruim de se falar. A gente não divide as nossas fraquezas. Aliás, no nosso mundo de desempenho e performance, dividir nossas fraquezas é a única coisa que a gente não deve fazer. É isso que a gente aprende no mundo, lá fora. Só que, na verdade, isso é fundamental. E hoje a gente vai navegar sobre essas questões que nós lemos nesse texto. A gente acha que só sente ou deixa de sentir o que a gente sentia antes porque a gente está frio. Porque a gente simplesmente se desviou. Mas muitas das vezes quem continua, quem prega, quem lidera, também vacila. Aí você pode pensar, nossa, Gabriel está falando que ele também vacila, ele também tem crise de fé. E vou para outra igreja. Vou para outra igreja que tem um pastor que é herói, ver se resolve lá. Mas aí vai mudar 6 por meia dúzia, né? 3 por meia dúzia, não sei falar nenhum ditado direito. 6 por meia dúzia. Porque ele só vai saber fingir bem, né? Então a gente vai escondendo, obrigado, meu irmão. A gente vai escondendo pelas nossas aparências, as nossas próprias fraquezas e dificuldades. Isso é muito interessante. Eu não sei se vocês têm uma visão, talvez vocês pensem assim, não, a minha oração, se existisse uma nota da minha oração de 0 a 10, 0 a 100, a minha é tipo assim, 5, 10, a de Gabriel tipo uns 60, da minha avó é tipo uns 90. Vocês já pensaram assim, entendeu? Não, eu vou pedir oração para Gabriel porque acho que a oração dele é mais forte, chega mais longe, funciona melhor. A gente pensa assim, natural, né? A gente analisa a fé dos outros a partir do desempenho que o outro tem. E muitas das vezes, isso acaba causando uma crise maior dentro de nós. Porque a gente fica olhando para a fé daquela pessoa, e quanto mais a gente olha para a fé de quem tem muita fé e a gente não tem muita fé, aí a gente se sente culpado porque a gente não tem uma fé que nem a dela. E aí não está ajudando, está só prejudicando. Porque é aquele negócio, né? A mentalidade, às vezes, meio perfeccionista que a gente tem. Se eu não sou muito bom de oração, então não vou nem orar, né? Porque não vou conseguir orar que nem Gabriel ora, ou que nem minha avó ora ajoelhada 2 horas de joelho. E eu não consigo orar 2 horas de joelho. Não consigo nem orar 10 minutos de joelho, imagina 2 horas. E muitas das vezes a gente vive de comparação. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês que é muito importante. O que cura uma crise de fé não é olhar para quem tem mais fé. É olhar para o que Jesus faz com quem tem dúvida. E esse é precisamente o texto que nós vamos hoje embarcar e vamos viver hoje. A gente tem aqui a partir do verso 16 que diz assim: os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Enfim, uma frase comum, né? Parece uma coisa normal. Mas se a gente for parar para pensar, tem algumas coisas interessantes nesse versículo. Primeiro, 11 discípulos. Não são 12? É muito interessante porque eles são nomeados, os 12 de Jesus, são nomeados pela primeira vez com o número 11, porque Judas já morreu. E eu acho que isso impacta, né? Os 11. Porque a nomeação dele já dá aquela ideia de que está faltando alguma coisa, de incompletude. Eles são incompletos. E muitas vezes a gente se sente assim. Às vezes um dia nós fomos 12, mas hoje a gente é 11, 10, 9, 8, 7. E isso nos dá um sentimento de tristeza, né? E é muito interessante que não é só uma questão de matemática, ela também é emocional, espiritual, simbólica. Eles estão indo, mas não estão indo inteiros. Eles estão obedecendo a Jesus, que pediu para que eles encontrassem a ele, no versículo 10, encontrem no monte da Galileia. Mas eles não estão completos. Segundo, eles vão para um monte designado por Jesus. Um lugar que já foi marcado por Jesus. Um ponto de reencontro. Jesus já havia dado o endereço, já havia prometido. No verso 10 diz: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. E aí, mesmo sem entender tudo, mesmo se sentindo incompletos, eles decidem obedecer Jesus. E esse pode ser você hoje.
Às vezes você está se sentindo incompleto, mas você veio. Você veio para o lugar marcado que Jesus pediu para você vir. Você sabe que você vai encontrar Jesus aqui. Mas você é 11 hoje. Você não é 12 mais. E eu não sei se vocês já viveram experiências nessa vida, mas eu creio que sim. Quando nós temos entes queridos que falecem, e a dor ela é forte precisamente nos momentos em que a família está reunida. Então é no Natal, é no aniversário. São nesses momentos que a gente se reunia no passado com aquela memória muito forte. E talvez era dessa maneira que eles estavam se sentindo. Porque todas as vezes que eles foram encontrar Jesus, eles foram encontrar Jesus os 12. Mas hoje eles foram encontrar só os 11. E é muito interessante que o texto não diz para nós, ele omite para nós, e não diz que eles estavam animados. Eles não estavam confiantes. O texto simplesmente diz para nós que eles foram. E aí a fé, ela não é simplesmente um sentimento. Eu acho que é importante dizer aqui. Mesmo se sentindo incompletos, eles foram. Ou seja, a fé, ela não é um sentimento, ela é um movimento. Às vezes a gente acha que a fé é quando a gente se sente completo, né? Quando a gente se sente 12. Mas na verdade a fé é obedecer. Tem a palavra grega no grego, a palavra fé, ela significa tanto fé quanto fidelidade. Fé também é obedecer. Então mesmo se sentindo incompletos, eles vieram. E talvez você também veio hoje dessa maneira. E quando a gente entende que a fé não é um sentimento, ela é um movimento, nós entendemos que a fé não é sobre estar forte, a fé é sobre continuar indo. E isso já é fé suficiente para Jesus. Mesmo sem entusiasmo, mesmo sem resposta, mesmo quando o fogo já apagou, o chamado continua. Porque a obediência simples, silenciosa, sem glamour, sem glória, sem estética, sem Instagram, é o que nos leva ao lugar onde Jesus marcou com a gente. É a obediência. É muito interessante que eles não sabiam o que Jesus diria, eles não sabiam como seria o encontro, mas eles sabiam onde Jesus estaria. E talvez você também sabe onde Jesus está. E isso bastava para eles. E talvez, né, o que é muito interessante, você esteja indo na sua vida para o lugar onde Jesus te designou. Está indo para um monte na Galileia, o que já é muito interessante, porque nós estamos em Teresópolis, que é um monte, e o nome da escola é Galileu, né? Então aí. Coincidências aí interessantes. Mas às vezes a gente se sente assim. Eu não sei com vocês, eu me sinto assim frequentemente. Às vezes eu tô 11, tem dia que eu tô 11. Mas a gente continua obedecendo, mesmo quando às vezes aquele fogo apagou. Quantas vezes eu já escrevi sermões e não senti nada. Aí cheguei aqui e senti. Porque tudo muda quando a gente começa a ser fiel a Jesus. A fidelidade é o primeiro passo. É a obediência. E talvez você ache que essa sua fé fraquejante não seja o suficiente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você ainda vai até o lugar onde Jesus marcou o encontro, então você ainda está no caminho da fé. Se você ainda está aqui, ótima notícia para você. É isso que Jesus quer. Porque o que ele mais honra não é o nosso entusiasmo nem a nossa performance. É a nossa fidelidade, mesmo quando ela está ferida. E aí que vem a coisa interessante. Versículo 17. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Essa é talvez uma das frases mais sinceras e libertadoras da Bíblia. Sabe por quê? Porque ela quebra a lógica da religião. Ela desarma o mito do crente inabalável. Ela revela que sim, é possível adorar a Deus e mesmo assim duvidar. E veja que interessante. As pessoas que duvidaram de Jesus foram aqueles que viram cegos enxergarem. Foram aqueles que viram paralíticos andarem, que viram pães e peixes se multiplicarem e ainda sobrar, que viram
2 mortos ressuscitarem, incluindo Jesus, 3 mortos ressuscitarem, que viram sim todo o sofrimento de Jesus e viram que ele ressuscitou. E não só que ele ressuscitou, mas eles tocaram nele, comeram com ele, conversaram com ele, marcaram um encontro com ele, sabiam que ele estaria no encontro e mesmo assim duvidaram. Às vezes a gente é assim. A gente acredita que as nossas experiências anteriores, aquilo que a gente viveu, é uma garantia de que a nossa fé nunca vai vacilar. Mas se até esses discípulos que não simplesmente como nós falamos de Jesus e cremos em Jesus sem ver Jesus, eles viram Jesus e duvidaram. Por isso que Jesus diz que nós que somos bem-aventurados, né? Não eles. Então, às vezes, a gente se pune. Isso é a armadilha de Satanás. Afinal, Satanás significa adversário, acusador. E ele frequentemente acusa a nossa fé fraca. Sabe o que Jesus diz? Se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o que eu sou capaz de fazer é tornar uma grande árvore. E muitas das vezes a gente julga. Porque a gente acha que o que vale para Jesus é a performance. O que vale para Jesus é isso. Será que você já teve muitas experiências profundas com Jesus? Não sei aqui se alguns tiveram algumas experiências meio sobrenaturais. Eu já tive algumas. Mas isso não me impediu de ter crise de fé, não. Talvez você lembre das suas e você pense, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Várias coisas incríveis que você pode ter vivido com Deus e quando chega a crise, meu amigo, ela vem do mesmo jeito. Então a gente acha que basta ter um encontro forte com Jesus e pronto. Basta ter um retiro de que vão lá, vai todo mundo trazer meu passado, eu vou chorar e pronto, é resolvido. Nunca mais vou ter nenhum problema. Mas não é assim. A gente sabe que não é assim. A experiência de ontem, ela não impede a crise de amanhã. Nós já vimos Jesus agir, já vimos as vezes curas, pessoas sendo libertadas, vidas sendo restauradas, pessoas e filhos, famílias se restaurando. Nós já vimos até a nossa própria vida sendo transformada e mesmo assim, hoje a gente duvida. A gente já viu muitas das vezes vidas serem transformadas e os nossos próprios corações serem transformados pela nossa comunidade. E às vezes a gente também duvida da nossa comunidade. A gente já viu Jesus agir e fazer coisas incríveis. E é muito interessante que esse texto é muito genial porque ele não diz quem duvida. Enquanto João, homem dedo duro, fala foi Tomé, aqui não diz. E por que o autor não diz quem duvidou? Acho que é exatamente para que a gente se colocasse naquela cena, porque eu acho que se eu estivesse lá, eu ia duvidar. Eu que duvido. É para a gente se olhar dessa maneira. Então nós duvidamos. Nós adoramos, mas nós duvidamos. Nós levantamos as mãos, oramos aqui, cantamos, mas às vezes o nosso coração vacila do mesmo jeito. E se fôssemos nós escrevendo esse texto, sabe o que queria vir a seguir? Uma bronca. Se fosse eu escrevendo, talvez eu colocaria uma bronca. Se fosse eu inventando essa história, né? Porque essa história não é inventada, mas se fosse para inventar, botaria uma bronca, né? Afinal, existem muitos lugares da Bíblia que Jesus realmente dá uma bronca nos discípulos. E aqui você esperaria. Talvez Jesus falar algo assim. Como assim vocês não acreditam que eu ressuscitei? Só de viagem de Jerusalém até Galileia, 1 semana. Então assim, eu já ressuscitei faz uns 15 dias, gente. Pelo amor de Deus. Vocês me viram, cara. Vocês comeram comigo. E vocês vieram aqui. Eu marquei com vocês, que eu ia estar esperando aqui. Vocês vieram aqui, vocês fizeram essa viagem toda, quilômetros de distância de Jerusalém até Galileia de novo. Subiram no monte, me encontraram e duvidaram. Como? A gente faria isso. Se fosse com a gente daria uma bronca. Mas o que Jesus diz? Vamos ler? Verso 18, 19. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam o quê? Igreja? Façam o quê? Escala de louvor?
Faço o quê? Estrutura de igreja, LED, som legal. Muito maneiro que a gente está fazendo. Corte lá do Instagram. Não. Façam discípulos. Isso é muito interessante. Jesus não responde. Ele fala assim, não, gente, olha só. Sou eu mesmo, toca aqui de novo. E talvez a gente olhando isso, a gente pensasse que imaturo de Jesus, né? Como é que ele vai enviar discípulos com dúvida? Ele tem que enviar gente pronta. Ele tem que pegar gente que já tá zero bala. Talvez João, tenho certeza que João não duvidou. João, todos os evangelhos, ele é o discípulo amado. Então, assim, se fosse pra gente enviar alguém, a gente falando, vamos enviar João, depois a gente faz um discipulado mais forte com esses irmãos aqui e a gente continua. Só que não. Isso é muito interessante. Ou seja, se você estivesse lá e você duvidasse, sabe o que eu ia falar? Vai também, vai você, quero que você vá também. Vai fazer discípulo. Ah, Jesus, eu não tô pronto. Pode ir. Vai lá. E essa resposta de Jesus é tão improvável que ela não vem numa cobrança, numa bronca, numa repreensão. Jesus não vai olhar para eles e vai falar, olha, tá acabado, não quero saber de vocês. Jesus não entrega uma bronca, ele entrega uma missão. E hoje ele também está entregando uma missão para você. Quantas pessoas no seu cotidiano precisam ouvir de Jesus? Às vezes a gente pensa muito em estruturas e coisas e vamos fazer o pequeno grupo e vai voltar daqui a pouco os pequenos grupos de novo. Mas o que você já pode fazer por Jesus? Estou lendo um livro chamado Treliça e a Videira e tem mudado muito a minha visão. E é muito interessante que esse texto aqui foi providencial, porque esse texto está escolhido desde o começo da série, né? Calhou certinho. Comecei ele essa semana, aí fui escrever o sermão, falei, ótimo, foi de Deus. Porque o livro, né? O nome do livro é A Treliça e a Videira. Por quê? A treliça, vocês já viram a treliça? Aquele negocinho assim, tipo assim, um varixizinho assim, bonitinho, né? Que a uva, a videira é a árvore da uva. Árvore não, né? O que é aquilo? Não sei, a planta que nasce a uva. Não é a árvore, não, né? Mas é a planta que nasce a uva. Ela vai, né, se enrolando na videira para que ela possa se sustentar, para que os ramos da videira não fiquem no chão, para que ela possa dar frutos. A ideia da treliça é essa. E a treliça é a organização. É essa cadeira, esse microfone, é as calas que vai pregar, é a organização. E quem é a videira? Somos nós. É o coração de vocês. E às vezes a gente gasta tanto tempo na estrutura, na treliça, e não se cuida da videira. O que adianta? E é muito interessante, Jesus está falando isso para eles. Talvez eles questionaram, como Moisés, Senhor, eu não estou pronto. É muito interessante, né? Deus, na Bíblia, ele gosta de escolher o incompetente. Ou seja, eu e você. Ele gosta. Ele podia escolher Arão. Por que não escolheu Arão? Arão falava melhor. Certo? Era mais velho. Não tinha matado ninguém. Escolheu Moisés. Eu não escolheria Moisés. Você também não. Mas, gente, olha só. Imagina que vocês estão pastoreando ovelhas. Vocês sobem uma montanha porque uma ovelha se perdeu e de repente vocês veem uma árvore dessa altura pegando fogo, mas ela não se queima. E uma voz falando, Fabiana, imagina. Meu Deus! Se ele faz assim, ó, pula desse penhasco e sai voando, eu pulava sem pensar. Porque eu tô doido, é Deus mesmo, né? E Moisés ficou assim, não, eu não sei falar direito. Aí Deus, não, eu vou botar Arão para falar por você. Não, mas eu fiz não sei o quê. Aí Deus se irrita, né? Quem fez a boca do homem? Começa com tô arrepiado toda vez com isso. Já viu esse filme? O Príncipe do Egito, da Disney? Toda vez que tem essa cena, eu fico todo arrepiado, cara. Esse filme, ó, se você não assistiu, chega em casa, bota o Príncipe do Egito. Não sei se tem Netflix, tem em algum lugar não. É uma animação. Tem na Amazon Prime? Filmaço. E aí ele fala isso para Moisés. Jeremias, talvez seja mais parecido com a gente, quando Deus chama ele fala assim, eu sou muito jovem. Aí ele fala assim, então, eu não sei, eu sou muito jovem. Aí Deus fala assim, não fale que você é jovem, porque eu vou contigo. Aí ele diz, mas eu não sei o que falar. Ele fala assim, então abre a boca que eu vou colocar as palavras.
É o Senhor que faz. Isso é muito interessante. A graça é essa. É por isso que é um milagre, né, o que o Senhor faz. Então é muito interessante que a grande comissão ela não é entregue a supercrentes. Ela não é dada num culto de avivamento, num retiro de várias pessoas. Ela não é proclamada para uma igreja madura, rica, experiente, com superestruturas. A grande comissão é um presente entregue a corações cheios de dúvidas. Assim como ela é entregue no seu coração também. Gente insegura, gente ferida, gente que foi até o monte, mas ainda não sabe se acredita de verdade. A missão de Deus começa em cima de pedras rachadas. E Jesus, como uma afeição cheia de misericórdia, eu imagino assim essa cena, quando os discípulos duvidaram, Jesus fala assim, é vocês mesmo que estão com dúvida. Eu escolhi vocês. E é linda a promessa que ele faz no final, já vai falar mais na frente, que ele fala que eu estarei com vocês sempre. A gente vai falar mais pra frente. Então, Jesus ele nos presenteia com uma missão, porque para que a gente o veja trabalhando pelos nossos braços, para que a gente veja através das nossas ações, as ações de Jesus. Ele não espera então que você tenha convicções perfeitas. Ele não espera que você se forme em teologia. Ele não espera que você vença todas as suas tentações. Ele não espera que você seja nota 10. Ele já marcou um encontro com você. Ele já chegou. E ele está dizendo para você, vai. E isso é muito interessante. Porque a gente tem muito medo de ir. Ir nos incomoda. E a ordem de Jesus é, faça como eu fiz. Façam discípulos. É muito interessante que o nosso trabalho aqui, e eu vou trazendo coisas do livro que eu estou lendo, o objetivo não é fazer vocês serem membros da Anglicana Verbo em Teresópolis. O objetivo é fazer vocês serem discípulos de Jesus, que fazem outros discípulos de Jesus, que fazem outros discípulos de Jesus. Porque muitas das vezes a gente cansa na igreja porque nós somos usados pela igreja. A igreja nos usa, nossos talentos, nossas habilidades, mas nem sempre nos rega. Isso foi uma reflexão que eu tive muito forte. Então Jesus nos chama não porque nós somos incríveis, mas porque Ele é incrível. E porque Ele estará conosco. Então, o que nos qualifica, o que te qualifica não é a sua força, é a presença de Jesus. É muito interessante que ele diz, toda a autoridade me foi dada. Não é metade, a maioria, quase tudo. É toda a autoridade. Por isso vão. É muito interessante que não é um vão motivacional, não é um vão baseado na performance, como a gente está falando aqui. É um vão que nasce da autoridade de Jesus e carrega a presença de Jesus. E é aí que a nossa dúvida começa finalmente a desmanchar. Não por dentro da gente, mas por fora, quando a gente trilha o caminho com Jesus. Então, os discípulos, quando desceram daquele monte, eles continuaram com dúvida. Se a gente lê Atos, vai descobrir isso. Mas eles continuaram indo. Então, às vezes, a gente pensa demais. A gente coloca empecilho para ser usado por Deus. E a gente acha que o nosso objetivo é alimentar essa estrutura aqui. Mas não é. Nosso objetivo é fazer discípulos. Então o Senhor me chamou para pregar no domingo? Não, o Senhor me chamou para fazer discípulos. Ah, o Senhor me chamou para ficar na recepção? Não, o Senhor me chamou para fazer discípulos. O Senhor me chamou para isso não. Ah, você vai fazer discípulos recebendo as pessoas na recepção? Vou fazer. Mas o meu objetivo central é fazer discípulos. E aí vem o verso 20, que diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus não apenas nos envia, Jesus nos acompanha. A missão é dele, o ensino é dele, a presença é dele, a promessa é dele. Então, se a nossa fé vacila, a missão de Deus ela não vacila.
Se o nosso ânimo enfraquece, a promessa de Deus, então, ela permanece. Jesus não diz, eu estarei com vocês enquanto vocês forem fortes. Ele simplesmente diz, eu estarei com vocês todos os dias. E depois, até o fim. Então, se existe algum momento na sua vida que você acha que Jesus não está contigo, ele está contigo até o fim. E isso é a garantia que a gente precisa. Não são os subterfúgios que a gente cria, mas essa é a garantia. Ah, Gabriel, será que então eu sou chamado a impactar, sim, pessoas no meu trabalho, pessoas na minha família? Sim, mas eu não tenho teologia, não tem problema não. Pedro também não tinha, não. Gente, nem o ladrão na cruz tinha. A gente acha que o ladrão na cruz ficou passivo. Ele tem duas falas. Ele começa dizendo, quando o outro ladrão zomba de Jesus, ele fala assim, não fala isso do mestre, porque a gente merece estar aqui, ele não. Aí ele fala, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ali não podia fazer muita coisa. A única coisa que ele podia fazer era defender Jesus com as suas palavras. Até ele estava discipulando, gente. E muitas vezes nós temos esse medo. Como que eu vou abordar as pessoas? Como que eu vou conversar com as pessoas? Olha, talvez seja difícil realmente conversar com quem a gente não tem contato. Mas com quem a gente convive, é fácil falar de Jesus. É fácil. Pô, vamos marcar um café pra gente ler a palavra com um amigo seu? Às vezes a gente pensa assim, eu vou trazer o irmão na igreja. É muito bom. Mas às vezes a gente está terceirizando a nossa missão. Ah, vou trazer o irmão na igreja porque aí Gabriel vai pregar o evangelho, tá tudo bem. E eu me eximo da responsabilidade de pregar o evangelho e de fazer discípulos. Nossa, aquele amigo meu, o meu parente, minha mãe, estava precisando tanto de Jesus, ouvir uma palavra. Ótimo, irmão, leva você a palavra. Fala, mãe, amigo, vamos tomar um café? Você abre a Bíblia lá e conversa com ele. Mas eu posso fazer isso? Pode. Mas como fazer isso? Não sei. Pede ajuda, pede para mim ajuda, a gente ajuda. E aí é isso que é interessante. A nossa fé, ela é pessoal, mas ela não é individualista. Ela não é individual, a fé é pessoal, mas ela não é individual. A fé cristã, ela é uma missão de 2000 anos. Eu estava ouvindo uma pessoa falar uma vez, uma coisa que eu achei muito interessante, é verdade. Que ela tinha muita insegurança de pregar. E aí um dia ela foi contar isso pro professor dela de hermenêutica, né, de pregação no seminário, e ele falou assim, olha, você não precisa ter medo de pregar. Porque quando você vai pregar, eu subo com você. Quando você vai pregar, a tia da escola dominical que falou de Jesus para você, sobe com você. Os seus pais que falaram do evangelho pela primeira vez, sobem com você. E quem mais sobe com você? Paulo sobe com você. Pedro sobe com você. Por que nós somos anglicanos? Não é também por causa disso? Fazer parte de uma fé antiga? Então a nossa fé não é sozinha. Nós temos aí grandes homens de Deus e mulheres de Deus que fizeram parte dessa história e que já responderam tudo que podia ser respondido e nos ajuda a cumprir a nossa missão. Então nós temos a fé de todas essas pessoas. Então por isso que a gente não precisa se intimidar por essa verdade. Então a missão é encontre pessoas, ensine pessoas, mergulhe pessoas. Não simplesmente trabalhe em volta dessa treliça aqui, que é legal, é fundamental. A treliça ajuda a videira a crescer. Mas ela só tem esse objetivo. Porque se isso aqui simplesmente for um encontro de domingo, ele não tem sentido. Mas se aqui for um lugar onde nós somos alimentados espiritualmente, adoramos a Deus, e saímos na segunda-feira para cumprir a missão, é o que a gente fala todo final do culto. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. A gente faz todo o culto no final. E às vezes falta a gente viver isso de verdade. Então, nós precisamos mudar e moldar a nossa fé a uma fé que está disposta primeiro a ser discipulado e a discipular o outro. E eu tenho certeza que tem pessoas
que só você pode alcançar. Só você vai ter abertura para falar, para se aproximar. Que talvez quando chegar, a pessoa se feche. E pastor, quero falar pastor não. Mas você consegue. E aí a gente acha que a fé ela é uma coisa individualista, autocentrada. Simplesmente pensando na nossa agenda. Eu vou para a igreja para receber uma palavra. Tudo sobre mim, sobre mim. E isso é normal, a gente faz isso. Isso é a coisa mais normal do humor. Principalmente quando a nossa videira está crescendo no nosso coração. Não sei se vocês já tiveram uma experiência de ver uma videira de verdade. Alguém já teve essa experiência? Já viu sim, lá na casa do tio amigo que eu tenho um. Nunca foi lá, não? Na casa do meu tio tem uma treliça e uma videira. A uvinha, bonitinho, igual no fato de Google. Tem lá os negocinhos, ela vai subindo. E é muito interessante uma coisa. Quando você começa a plantar essa videira, a única coisa que impacta é a treliça, porque não tem uva. Não tem nem mato, ela vai começar a surgir do chão. É por isso que é muito mais fácil nós cuidarmos da estrutura da coisa. Porque é a única coisa que dá pra ver. A videira tá crescendo, ela não chama atenção. Mas essa videira do meu tio era legal porque ela tinha tantos cachos, mas tantas folhas, mas tantas uvas que você nem via treliça mais. Essa tem que ser nossa igreja. Porque a videira, que é nós, pessoas, corações, tem que ser tanto o centro do que a gente faz aqui, que a treliça a gente nem tá vendo. Ela só serve para segurar e direcionar o caminho para onde a videira está crescendo. Só. E nós somos frequentemente chamados a vivermos uma fé autocentrada. Então, quando a sua fé vacilar, lembre-se da história que trouxe você até aqui. Lembre-se do coral no céu que canta quando um pecador se arrepende, quando você se arrependeu, quando você se converteu. Lembre-se da nuvem de testemunhas que olha por você, como diz o apóstolo Paulo. Lembre-se que mesmo quando você se sente sozinho, você não está sozinho. Que Jesus está com você, que a igreja está com você. Lembre-se que o evangelho ainda funciona, que a missão ainda avança, que o Cristo ainda reina. E se hoje a sua fé não parece muita coisa, não parece grande coisa, lembre-se que a fé também é fidelidade, é seguir, é ensinar, é amar, é confiar que Ele, o Senhor da missão, permanece. Então, a grande comissão é o centro e o motivo pelo qual nós vivemos, existimos e estamos aqui. E esse livro me tocou muito no meu coração. E eu sei que é de Deus mesmo, porque eu comecei ali nessa semana que é ter esse sermão. Porque isso também é um alerta para nós. Às vezes a gente está tão preocupado com organizar os ministérios, a gente está pouco preocupado em cuidar da videira. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vou marcar encontros com vocês para a gente ter um tempo de discipulado e incentivar vocês também impactarem outros. E cada um vai ter um jeito. Às vezes o irmão vai abrir um pequeno grupo na sua casa, às vezes outros, não, no meu trabalho eu vou conseguir conversar com a pessoa, vou ter um tempo lá, vou ler a Bíblia com ela. Mas nós entendemos que a nossa missão é essa, não tem nenhuma outra. Para que a gente nunca seja uma igreja que se perde nas suas agendas, nos seus compromissos. E às vezes é assim. Às vezes a gente pode acabar, em algum momento, criando várias coisas, né? Segunda-feira sei lá, reunião de homens. Aí, na terça-feira, o café das mulheres. Quarta-feira, culto de oração. Quinta-feira, sei lá, culto de libertação. Vai inventando uma coisa por semana. E a gente fala assim, e o discipulado? A gente faz quando? E não tem como, nossa agenda está muito cheia. Delícia. Então que você possa sair daqui encorajado. Você não tem que ser um teólogo. Você não tem que ser um pastor para fazer discípulo. Isso é a maior verdade. Impacte quem está do seu lado. Ah, Gabriel, não sei como. Peça ajuda. A igreja é para isso. E esse vai ser o grande foco da nossa comunidade, da nossa igreja, para que a gente possa ser transformado.
E entenda também, você está com dúvida hoje? Continue obedecendo a Jesus. Porque Ele te envia. E é no meio do caminho, durante o caminho, que a gente encontra Jesus. Não sei se vocês vão se lembrar do sermão que a gente fez de Emaús. Mesma coisa. Jesus apareceu quando? No caminho. Naquele caso era um caminho de desistência. Mas Jesus hoje também apareceu num caminho de obediência. Então você pode estar perdido num caminho indo para longe ou indo para perto de Jesus. Mas a resposta de Jesus, tanto para aqueles que estão indo embora, quanto para aqueles que estão obedecendo, mas estão com dúvida, é a mesma. Vão e façam discípulos. Por quê? Porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações para a missão, para a realidade que o Senhor nos chama, Senhor, que é fazer discípulos. Que nós não simplesmente enxerguemos a igreja como um ambiente onde a gente consome o culto e é abençoado e volta para casa com uma palavra, uma motivação, como se fosse uma pílula de ânimo para sobrevivermos a mais uma semana. Mas um lugar onde nós somos discipulados e encorajados a fazer o mesmo com outros, assim como um dia fizeram com a gente. Para que a gente possa, Senhor, fazer com que o Evangelho seja o único objetivo. Não seja a nossa estrutura, não seja a nossa reputação como igreja, não seja o nosso desempenho, mas que o Teu Evangelho possa florescer em corações que precisam ouvir o Evangelho, mas que só nós podemos alcançar essas pessoas. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com uma dose de ânimo e de coragem para viver essa realidade. Que possamos, Senhor, ter um coração discipulável, um coração ensinável, um coração disposto a se arrepender, disposto a mudar de ideia, disposto a rever os nossos fundamentos, para que o nosso verdadeiro fundamento seja o Evangelho, para que o nosso coração seja verdadeiramente transformado, para que a gente possa impactar, Senhor, quem o Senhor nos chamou a fazer. Que agora, Senhor, nós possamos louvar com esse louvor que Carol vai tocar, e que o nosso coração seja preenchido, seja completo da ousadia necessária para cumprir a Tua missão e dizer, como Isaías disse quando o Senhor perguntou, quem há de ir por nós? Isaías respondeu, eis-me aqui, envia a mim. Amém.